Saudações aos alunos e aos tutores do curso de Letras do Centro de Educação à Distância da nossa querida Universidade Federal do Piauí. A todos e a todas um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? De acordo com qual horário que vocês vão assistir aí, certo? Bem, sou Franciane Souza, professora da disciplina de Leitura e Produção Textual, que é uma disciplina com carga horária de 60 horas, né? E eu venho hoje aqui apresentar a vocês a nossa primeira videoaula, né, da nossa disciplina. Eu sei que o momento que a gente está passando é um momento muito difícil, um momento de distanciamento social, né, ocasionado não só pelo Covid-19, não só no Piauí, no Brasil, mas em todo o planeta, né? Mas, como nós somos de modalidade à distância, então, mais do que nunca, nós vamos ter que interagir, né, através das diversas ferramentas que as tecnologias nos proporcionam. Então, vamos à aula de hoje? Primeiro, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, com uns slides, tá certo? Então, vamos lá. A nossa disciplina é Leitura e Produção Textual 1, né? Professora Franciane Souza, tá certo? E aí, o que é que a gente vai... os nossos slides aí, né? Deu um probleminha aqui, mas é a tecnologia, todo mundo está aprendendo. Então, a nossa unidade 1, aula 1, o tema é concepção de leitura e a construção dos sentidos, tá certo? Mas, primeiramente, eu vou convidar vocês. O que é leitura? Né? O que é ler? Então, logo na nossa primeira atividade, já tem essa proposta de vocês interagirem no fórum, como também fazer um pequeno vídeo, como esse que eu estou fazendo aqui, para a gente entender, tentar entender o que é essa concepção de leitura de vocês, né? E para que ler? Por que lemos? Para quê, né? Então, quando a gente fala em para quê, temos um determinado objetivo, né? Não é só ler por ler, mas para um determinado objetivo. Para quem? Eu estou lendo para mim, para o outro, eu faço uma leitura para mim, eu produzo para mim ou para o outro, né? E como ler? De que forma ler? Em qual situação? Para qual situação? Então, vejam que aqui já está todas aquelas concepções lá do livrozinho, né, da primeira unidade, que é leitura e construção de sentido, da Igdori Cote, né? Então, que é ler, para quem lê e como ler, e para qual situação. A gente tem que analisar bastante isso, tá certo? O que é leitura, né? Pelas concepções aí, vamos um pouco teorizar com os autores aí que nos norteiam, né? Teoricamente. Então, eu trouxe aí para vocês o Paulo Freire, que é super conhecido, Marisa Lojolo, Marcuse e Guidori, que a proposta da disciplina está muito norteada, né, nessa concepção da Guidori Costa. Então, o que é leitura? O que é ler? Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Fui alfabetizado do chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não no mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro negro, gravetos, o meu giz. Então, muito interessante, né, essa concepção de leitura do Paulo Freire, que é uma leitura altamente social, a leitura com o que ele tem, com o contexto, da forma que ele viveu. Então, é isso que eu gostaria que vocês também, né, nessa primeira atividade, gravassem um pequeno vídeo pelo celular, também falando sobre essa sua vivência da leitura, né? Os seus hábitos de leitura. Como iniciou as suas leituras, tá certo? Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Já fica aí para vocês essa concepção de leitura. Ler não é decifrar como um jogo de adivinhações o sentido do texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que o seu autor pretende.
e dono da própria vontade, entregar-se a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra leitura prevista. Então, quando a Marisa Lajolo coloca que ler não é decifrar, como um jogo de adivinhações do sentido do texto, né? A leitura é um pacto, é uma interação. Então, é atribuir significado, né? Relacionar com outros contextos, com outros significados. Lá na frente eu vou colocar vários tipos de linguagem, verbal e não verbal, e nós vamos fazer esse alinhamento, essa relação com o que vocês vão entender melhor, né? O que é que a Marisa Lajolo está falando com essa questão que ler não é só decifrar no jogo de adivinhações. É mais do que isso, o sentido do texto, né? É atribuir significado. Então, esse primeiro momento, turma, essas propostas de atividades, atividade 1, quanto do fórum, foi exatamente isso, né? Para a gente fazer mais uma reflexão sobre o que é essa leitura, né? Como a leitura com vários significados, a leitura atribuindo significado, atribuindo sentido, tá certo? Marcuse coloca aí também, né, a concepção de leitura, que Marcuse é da linguística textual, e que vocês vão ver mais à frente aí no curso. Leitura é um processo de seleção que se dá como um jogo, com avanço para predições, recurso para correções, não se faz linearmente, progride em pequenos blocos ou fatias e não produz compreensões definitivas. Então, isso aqui também, essa concepção de leitura da linguística textual, vocês vão ver mais lá na frente, né? Como também na unidade 2, alinha muito essa concepção em relação à unidade 2 e à unidade 3, onde nós vamos já produzir, trabalhar mais com a produção textual. Então, essas concepções de texto, concepção de textualidade, que eu vou trazer para vocês na aula 2, porque hoje vai ser bem mais rápido, nós vamos só discutir essa questão mais da leitura, o que é a leitura, concepção de leitura, objetivos da leitura, né? Leitura, texto e sentido. Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar mais com essa reflexão dessa teoria, tá? E aí, a Igdori traz leitura é uma atividade de construção de sentido que pressupõe a interação autor, texto, leitor, ou seja, essa relação autor, texto, leitor. É preciso considerar que nessa atividade, além das pistas e sinalizações que o texto oferece, entra em jogo os conhecimentos do leitor, né? Então, é exatamente isso que nós vamos, o nosso foco da aula de hoje. Essa leitura que a Igdori traz, né? Como uma construção de sentido e que ela é um alinhamento, né? Entre autor, texto e leitor. É um pacto, é uma parceria entre autor, texto e leitor, né? E também a gente observar as pistas, né? Por isso que a gente tem que analisar os conhecimentos que a gente tem, tá certo? Então, a leitura, gente, ela é feita em diversos signos, né? É a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente não pode considerar a leitura apenas pela concepção da linguagem verbal, através das palavras, mas que a leitura ela é feita através de vários signos, né? Revisando aqui o que vocês viram no ensino médio, código verbal e código não verbal. Não verbal quando não utiliza a palavra, tá certo? A palavra escrita. E verbal quando se utiliza símbolos, né? Outros signos que não sejam as palavras, como nós vamos ver nos vários exemplos aqui que eu coloquei. Uma leitura dessa é necessário um conhecimento prévio, conhecimento enciclopédico, um conhecimento linguístico, como está aí nessa charge, né? Então, tem aí, a OMS declara pandemia de coronavírus, aí o Covid-19 se instalou na Terra. Então, a gente pode fazer até uma intertextualidade mais lá na frente com essa figura aqui, na época, né, do descobrimento da Lua, tá certo? Os americanos ou a União Soviética lá na época, então a gente pode fazer depois até uma comparação. Um texto, ele está implícito outras leituras, outras mensagens, né?
Então, quando você vê uma imagem dessa, a gente tem vários significados e a gente pode fazer uma relação muito grande em relação a essa imagem aqui. Você pode observar que existe cores, existe um desenho, então tem toda uma imagem que vai nos dar sentido. E está de acordo com o contexto que nós estamos vivenciando, que é em relação à pandemia. Então, é importante fazermos essas leituras, né? Não só a leitura tradicional do livro, da palavra, código escrito, mas aqui a gente pode ver a riqueza dessa charge, tá certo? Então, vamos lá mais para frente, estamos bem aí, mais um tipo de leitura, né? Essa leitura verbal e não verbal aí, com símbolos, apenas com símbolos, mas às vezes com palavras escritas, né? As cores, tudo isso tem um significado. Então, aviso, não pise na grama, lá bicicletinha, né? Proibido, tá certo? Cerca elétrica, então tem toda uma imagem e essa imagem ela é toda trabalhada, né? Para que haja realmente o objetivo que é o entendimento. A próxima é a leitura aí que eu gosto muito, a dança, né? Os movimentos. A dança também, gente, é uma leitura, ela tem uma leitura. Então você vai assistir um espetáculo, uma dança, tem música, tem gestos, tem movimento, tudo isso a gente pode fazer uma leitura. É muito rica em linguagem verbal e linguagem não verbal. Uma partitura aí também de lado, da aquarela, eu não sei ler porque eu não toco, eu estou até aqui, ganhei um violão, né? Mas tenho que aprender. Então, a aquarela aí, né? A música de Toquinho, para quem toca violão, para quem toca qualquer instrumento, também é um tipo de linguagem, né? Uma linguagem musical. Você pode ver que ela é feita toda aí, ó, pelas notas musicais, uma partitura, tem toda uma linguagem aí, tá certo? Vamos lá para a próxima. Liga anti-coronavírus. Isso aqui é uma leitura, é uma imagem publicitária que eu tirei, se eu não me engano, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, tem as crianças aí também, é uma linguagem verbal e não verbal, e a gente tem que entender esse contexto, né? O objetivo dessa publicidade. Liga anti-coronavírus, então, super-heróis aí que são as crianças, né? Tá certo? Então, vamos lá. Há Libras também, né? As leituras através das mãos, dos gestos. É um tipo de leitura não verbal. Utiliza outro símbolo que não seja a palavra, tá ok? Mais um tipo aqui que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Praticamente, às vezes, a gente quase não utiliza mais a linguagem verbal, né? É sempre esses emotions. Então tá aí de carinho, de alegria, de tristeza, de susto, né? De choro. Ah, eu sou um santinho. Ah, de terror. Então existe todo tipo aí de emotions, tá certo? Que é uma linguagem não verbal também. Outra maravilhosa aí que é um meme, né? Quem não conhece aí a Mona Lisa, tá certo? Então, como é que ela está aí? Trouxeram ela para o nosso contexto, né? O contexto da Covid-19. Muito linda essa imagem, certo? Acho até que eu vou moldurar e colocar aqui também na minha casa. Mas eu não quero ela há muito tempo, não, porque eu quero que a Covid vá embora, né? E por último, essa que eu adoro. Essa viralizou na internet, talvez vocês já conheçam, mas ela é belíssima, né? Esse fotógrafo Divan Dundee, acho que é assim que se pronuncia, publicou uma sequência de fotos, né, que mostra o esquilo começando a se aproximar da flor, até finalmente cheirá-la, né? A natureza é muito bela, tá certo? Então essa foto aí tá no Instagram desse fotógrafo e ela é belíssima. Então eu queria finalizar nesse momento, né, com essa imagem, essa parte da gente fazer essa leitura através das imagens, né? Vocês viram aí.
não só das imagens, mas das palavras também. Então, o objetivo da leitura. Qual é o objetivo da leitura? A gente lê para quê? A gente lê por entretenimento, a gente lê por prazer, a gente lê para conhecimento, para consulta, né? A gente lê por orientação obrigatória. Às vezes tem um remédio, você vai lá na bula do remédio, você comprou um celular, um smartphone, um aparelho, né? Então você vai lá e observa, vai fazer a leitura desse manual, uma receita, para cair em nossas mãos, os panfletos, os folders, que é a leitura da publicidade, a leitura com o objetivo de saltar aos olhos, outdoors, cartazes, né? E a leitura acadêmica também, né? Que de certa forma é uma leitura obrigatória. Então, não esqueçam de fazer a leitura de vocês aí, nas apostilas, nos textos, tá certo? Não fiquem esperando só pelas videoaulas não, tá, gente? Vamos fazer a leitura de todo o material que foi colocado com muito carinho para vocês. Então, os objetivos, a gente tem que, em primeiro lugar, qual o meu objetivo? Para eu escrever bem, que é a disciplina leitura e produção textual, então eu tenho que ter um objetivo, né? Mesmo eu indo lá no fórum, dar uma resposta, né? Qual é o objetivo do fórum? O objetivo do fórum é a interação. É você fazer a leitura de um determinado tema e, em cima daquela leitura, vocês possam interagir, né? Com os colegas, com o tutor presencial, com o tutor à distância. Eu também tenho que entrar lá no fórum, né? Não só observar, mas também dar minha opinião, interagir mais com vocês, né? Então, esses são os objetivos da leitura. Ou leio por prazer, um texto literário, um poema, por puro deleite, ou por uma consulta, por uma orientação obrigatória, né? Leituras que caem às nossas mãos, que são as leituras publicitárias, tanto audiovisuais, na televisão, com outdoor, com panfletos ou folders simples, e leitura por saltar aos nossos olhos, né? Então, são os diversos objetivos da leitura. Então, para escrever bem, eu preciso saber qual é a minha proposta, qual é o meu objetivo. Fica a dica aí, tá? Cote Elias, né, no livro Ler e Compreender o Sentido dos Textos, que está na plataforma, diz: lembram que essas perguntas podem ser respondidas de diferentes maneiras, a depender das noções de sujeito, de língua, de texto e de sentido que se adote. Segundo as autoras, essas diferentes perspectivas revelarão, consequentemente, a concepção de leitura a ser assumida. Então, é aquela história. Eu vou ler para quê? Qual o meu objetivo? Para qual sujeito? Tá certo? Qual o meu objetivo? Qual sujeito? Para quê? Por quê? Então, aquelas primeiras perguntinhas que nós fizemos lá, né? Então, vai depender da noção de sujeito, da noção de língua que nós temos, da noção de texto e o de sentido que a gente quer adotar, do contexto principalmente, né? Então, dentro de tudo isso que a gente está falando, qual é a concepção de leitura que nós vamos defender, né? Que nós vamos nos fundamentar teoricamente? É a leitura na concepção sociocognitiva interacional da linguagem, né? Que privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processo de interação. Então, para ter leitura, tem que ter essa concepção interacionista. Eu, como sujeito, o leitor, autor e leitor, tá certo? O lugar mesmo da interação, como já dissemos, é o texto, cujo sentido não está lá, mas é construído. Construído de que forma? Autor, leitor, texto, para que tenha um sentido, né? Considerando-se, portanto, as sinalizações textuais dadas pelo autor e os conhecimentos do leitor, que, durante todo o processo de leitura, deve assumir uma atitude responsiva ativa, né? Então, todo esse processo socio-interativo da linguagem, ou socio-interacional, né, da linguagem, ela é uma parceria. Não vai ter sentido apenas se for para o autor, ou se for apenas para o leitor, ou só focado no texto. Então, tem que haver essa parceria de
autor, leitor, texto, né, para que tenha um sentido. Em outras palavras, espera-se que o leitor concorde ou não com as ideias do autor, complete-as, adapte-as, uma vez que toda compreensão é prene de respostas e de uma forma ou de outra forçosamente as produz. Tá certo? Então é toda uma atitude responsiva ativa, tá? Então, Bakhtin, 92, página 290. Então, centrada no autor, diante de tudo isso que nós falamos, nós vamos ver, acho que até na atividade 1, se eu não me engano, tem perguntas em relação a esse entendimento, para a gente fazer a reflexão sobre tudo isso aí. Centrada no autor, né? Centrada no leitor, centrada no texto. Então, a centrada no autor é a concepção que não leva em consideração as experiências e conhecimento do leitor. Então, é uma leitura apenas que está centrada no autor. Não eu estou produzindo, mas não estou produzindo, não estou levando em consideração para quem, qual o objetivo e quem é esse sujeito. Né? Então, não é bem essa concepção que nós queremos trabalhar. Tá? Centrada no texto, o foco é o texto em sua linearidade, no sentido da palavra e na estrutura do texto. Tem momento que a gente vai precisar dessa concepção, entender essa concepção de leitura, centrado no texto, mas não quer dizer apenas que essa é a ideal. Né? Autor, texto, leitor, que é o que mais a concepção sociocognitiva interacional da língua, né? Nos permite, né, que privilegie os sujeitos e seus conhecimentos em processos de interação. Então, é exatamente isso, que privilegie os sujeitos para quem eu estou escrevendo, né? E seus conhecimentos, quais são os conhecimentos? Será que algumas chaves que a gente colocou lá no início, uma criança de 2, 3 anos vai entender? Né? Então, a gente tem que ver a questão do contexto, quem é esse meu leitor, ele tem esse conhecimento, né, para poder ter sentido, para que chegue ao objetivo, que é o sentido, a compreensão, o objetivo alcançado, o respeito aos contextos, né? Então, tudo isso aí é a visão sociocognitiva interacional da linguagem, autor, texto, leitor, para que haja sentido, para que haja compreensão, os objetivos sejam alcançados, que respeite o contexto, certo? Vamos lá para frente. E para que ler? Né? Para que eu leio? Então, se vocês forem ainda fazer o vídeo, que eu gostaria muito, que pensem nisso também, né? Nos hábitos da leitura, mas também para que ler? Eu leio para ter conhecimento. Então, eu tenho conhecimento linguístico, eu vou ter conhecimento enciclopédico de mundo, para que eu tenha conhecimento interacional, né? Então, o conhecimento linguístico, ele é necessário ao leitor. O conhecimento da língua e da estrutura dessa língua, com seus elementos de coesão, de coerência, os conhecimentos gramaticais. Então, a produção textual, eu tenho que pensar nesse meu conhecimento. Eu tenho que entender a língua, que ela é um signo, né, verbal, tá certo? Ou não verbal, mas que ela tem toda uma organização. Isso aí vai ser trabalhado mais na unidade 2 e também na leitura e produção textual 2, tá certo? Aí no decorrer do curso de vocês vão ver isso mais especificamente. Conhecimento enciclopédia, ou conhecimento prévio, conhecimento de mundo, né? Então, se eu colocar, voltar, retornar lá aquela imagem da Mona Lisa, para uma pessoa que não sabe quem é Mona Lisa, qual foi o contexto que ela foi produzida, vai ser difícil, né? Ou então, voltando lá para aquela imagem de charge, falando da Covid para uma criança, qual o conhecimento, né, de mundo linguístico essa pessoa tem. Então, a gente tem que respeitar essas produções de acordo com o contexto, de acordo com a idade, de acordo com o objetivo. Principalmente nós somos professores de língua portuguesa,
para passar uma atividade para um aluno futuramente, quando vocês tiverem a disciplina Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, conhecimento enciclopédia de mundo, refere-se ao conhecimento de mundo, às leituras globais do texto, conhecimento prévio, para entender o sentido do texto. É exatamente isso que eu acabei de falar. E o interacional, que engloba os conhecimentos de locacional, comunicacional, metacognitivos e superestrutural. Então, esse interacional engloba todo esse conhecimento, né? Para quem a questão da comunicação, a metacomunicação, superestrutural, todo esse amplo conhecimento aí, né? Então, é isso, turma. Por hoje, nós trabalhamos aí, né? Vou interromper aqui o compartilhamento. Trabalhamos nessa videoaula apenas essa questão de concepção de leitura, de linguagem verbal, linguagem não verbal, conhecimento prévio, conhecimento enciclopédico. E na próxima aula nós vamos trabalhar só com essa questão da noção de texto, contexto. Na terceira aula nós vamos trabalhar com gêneros e tipos textuais, tá certo? Espero que tenham gostado. Tenham um bom final de semana e até lá.